complexo B, o qual tem geometria do tipo octaédrica, correto? Aí vamos supor que a carga do centro metálico é N mais é N. O meu N, você não vai dizer. Enfim, vamos supor que a carga do complexo seja 3 mais. Vou dar um número aqui, 3 mais. Se aumentarmos a carga do centro metálico, por exemplo, para 5 mais, aumentamos a carga do complexo. Aumentamos a carga de quem? Não é do complexo, não. É do centro metálico. Do centro metálico. O que devemos esperar em relação ao desdobramento? Aumenta ou diminui? Aumentando a carga do centro metálico, o desdobramento. Aumenta ou diminui? Tem que justificar. Aumenta ou diminui? Veja, se a carga do centro metálico aumentar, os ligantes se aproximaram mais ao centro metálico, correto? Todos os ligantes. Com isso, a repulsão provocada pelos ligantes sobre os elétrons livres será maior ou menor? Maior. Isso levará a um maior ou menor desdobramento? Um maior desdobramento. Quanto maior é o efeito da repulsão eletrônica, maior é o desdobramento. Então, o desdobramento também aumenta, em razão do encurtamento da ligação metal-ligante. Vamos para o item C. No caso, ficariam mais estáveis, professor? Hã? Ficariam mais estáveis. Ficariam mais estáveis. Professor, você explica de novo, por favor, essa parte da Com o aumento da carga do centro metálico, mais os ligantes se aproximam, mais os ligantes são puxados. Essa maior aproximação dos ligantes leva a um aumento da repulsão eletrônica, e consequentemente do desdobramento. Tem toda uma sequência lá em nosso slide, etc. Entender é muito bom. Qual a relação entre o padrão de desdobramento do complexo C com o efeito de Antero? Veja, D. Qual é a relação entre complexo C e efeitos von Teles, né? Qual é a relação que nós podemos traçar? Aí veja, temos que começar por isso. O que é que diz o efeito de Antero? Aqui é o seguinte. Se os orbitais são degenerados, se os orbitais são degenerados, esses orbitais não podem ser ocupados desigualmente. Para contornar isso, o que acontece? Os orbitais são desdobrados. Então, vamos lá. O efeito de Anteller lida com o desdobramento dos orbitais para evitar uma ocupação desigual. A remoção da degenerescência, ou seja, desdobramento, no caso do complexo C, comparem C com D. Como foi que nós tratamos o caso C? Olha, uma geometria octaédrica distorcida. Então veja, efeito de Anteller lida com o desdobramento dos orbitais. No caso C, há desdobramento dos orbitais? Sim ou não? Sim. Quantos grupos tínhamos em B? Em B, quantos grupos? 2. Em C, temos quantos grupos? 4. Ou seja, tanto este grupo quanto este sofreram um desdobramento. Então a relação é essa. No complexo C, orbitais antes desdobrados, antes degenerados, foram desdobrados. Novamente, em C, orbitais antes degenerados foram desdobrados.
Temos que acompanhar essa sequência. Aqui, em razão da distorção tetragonal, orbitais foram desdobrados. E o efeito Ian Teller lida com o desdobramento dos orbitais. Pronto, se fizer esse link já está satisfeito. Não precisa nem avançar para o caso da configuração eletrônica desse quadro. Veja, se vocês conseguirem enxergar que ao sair daqui, da cá, houve uma distorção na geometria ou o afastamento de dois ligantes opostos, levando a uma remoção da degenerescência. Remoção da degenerescência. Isso aqui, os orbitais têm a mesma energia. Então estão degenerados. Aqui, dois novos grupos foram formados. Aí dizemos que a degenerescência que estava presente aqui, não está presente cá. Aí o nome que damos a esse processo é desdobramento. Então aqui os orbitais antes degenerados foram desdobrados. Então é importante se acostumar com essas terminologias e ter certeza do que nós estamos falando. Aqui, ó, os orbitais estão o quê? E aqui? Desdobrados. Tem que se acostumar, tem que memorizar alguma figurinha no juízo, alguma representação, imaginar assim, dois tracinhos lado a lado. Esses dois tracinhos significam dois orbitais com a mesma energia. São dois orbitais degenerados. Aqui, ó, são os mesmos dois orbitais, mas alguma mágica aconteceu, eles não têm mais a mesma energia. Eles estão desdobrados. Você precisa dessa representação mental do que o termo degenerado significa e do que o termo desdobrado significa. Porque muitas vezes o que acontece? As palavras ditas em meio a um texto, elas podem fazer sentido. Mas é quando vocês estiverem sozinhos em casa, tentando reproduzir esse processo de treinamento, o que significa degenerado? O que significa desdobrado? Aí ele pergunta lá ao chat GPT. O chat GPT vai e pergunta ao Gêmeo. O Gêmeo fica em dúvida, pergunta ao Copilot lá da Microsoft. E tem um novo agora, né? Aí o Copilot pergunta ao DeepSeek. Ao DeepSeek pergunta ao Quen, né? O Quen. Enfim, e chega a quarta, não. E nenhum pergunta a José Diogo. Eu já digo não sei, porque eu sou universitário. Os universitários reiniciam todo o processo. Ou seja, pois bem, é isso. Então, com Ian Teller, temos o desdobramento dos orbitais e a relação que podemos traçar da geometria C com a geometria B é que a C consiste na geometria B